Fraternidade Fome, este é o tema da campanha da Fraternidade 2023 e o lema, dai-lhes vós mesmos de comer, foi tomado deste evangelho que nós acabamos de ler, é a versão segundo Mateus. Queria ressaltar, em primeiro lugar, que o evangelista escolhido foi Mateus, porque é o evangelho de Mateus que nos acompanhará durante todo o ano de 2023. E também a versão de Marcos e de Lucas trazem a mesma frase, dai-lhes vós mesmos de comer, mas obviamente, como é o anual, então o evangelho de Mateus é o evangelho escolhido. Eu gostaria então de fazer uma reflexão breve a partir de 5 pontos para nos ajudar a compreender, aprofundar um pouco mais este evangelho e, claro, aprofundando mais o evangelho, aprofundando o lema da campanha da fraternidade, a gente entra, quem sabe, no coração de Jesus, quer dizer, aquilo que ele quis ao multiplicar os pães, aquilo que ele quis que os discípulos compreendessem e, obviamente, a Bíblia nos mostra como as primeiras comunidades acolheram este gesto de Jesus, as palavras de Jesus, o significado deste milagre e, obviamente, como isso moldou a vida das primeiras comunidades. Certamente, também para nós é de suma importância compreender profundamente esse texto, na medida do possível, para que a gente possa, de uma maneira mais fiel, mais coerente, cumprir e viver a palavra do Senhor. Então, eu queria fazer uma reflexão ao redor de 5 pontos. O primeiro é que não há apenas um relato da multiplicação dos pães. Na verdade, há 6 relatos, embora sejam 4 evangelistas. Esse, na verdade, uma curiosidade, é o único milagre que é narrado pelos 4 evangelistas. E no evangelho de Mateus e de Marcos, este relato é narrado 2 vezes. Mateus e Marcos, então, vão apresentar 2 multiplicações dos pães. Aí depois nós temos em Lucas e também no evangelho de João. A citação exata, que é importante, porque depois a gente pode ter tempo de ler os outros relatos, porque aquilo que a gente vai falar é um pouco o resumo de todos eles, não apenas de Mateus, mas também alguns traços que estão presentes nos outros evangelistas. A citação, então, que a gente tem é a seguinte: o primeiro relato da multiplicação dos pães em Mateus é esse que nós lemos, está no capítulo 14, 13 a 21. No evangelho de Marcos está no capítulo 6, 31 a 44. E o terceiro relato está em Lucas, no capítulo 9, versículo 10 a 17. Repito, Lucas 9, 10 a 17. Aí nós temos em Mateus e Marcos o segundo relato. Está no capítulo 15 de Mateus, 32 a 38. Marcos no capítulo 8, versículo de 1 a 10. E aí o relato do evangelista João, que está no capítulo 6, versículos de 1 a 15. Então estes são os 6 relatos. Há algumas diferenças, obviamente, entre eles, São pequenas coisas. Há, por exemplo, um modo no primeiro relato de Mateus, Marcos e Lucas, eles são muito parecidos. O relato de Mateus, capítulo 15, e Marcos, capítulo 8, que nós chamamos de segundo relato, eles são parecidos também entre si. Digo de maneira geral. Olha, no primeiro relato de Mateus, Mateus 14, Marcos 6 e Lucas 9, a gente tem a multiplicação para 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E sobraram 12 cestos dos pães que Jesus multiplicou. Já se vê ali, claro, nesses números, um simbolismo. 12 evoca, é claro, a tradição do Antigo Testamento, 12 tribos, 12 apóstolos. E normalmente os estudiosos dizem que esse primeiro relato ele é narrado para comunidades que vêm desse substrato judaico. Então são cristãos que vêm do judaísmo. Então por isso esse simbolismo de 12. Sobraram 12 cestos para dizer então que Jesus sacia a fome do seu povo. No caso, o povo judaico. Jesus era um judeu. E esses 2 relatos de Mateus e Marcos, o segundo relato, aí o número muda. Ali são 7 pães que são partidos e sobram 7 cestos desses pães partidos e distribuídos para 4.000 pessoas. Há também aqui um simbolismo desses números. 7 evocam, o número 7 aqui evoca as 7 nações pagãs que viviam ali ao redor de Israel. E evoca também os 7 diáconos,
lá no livro dos Atos dos Apóstolos, que vão estar a serviço das nações, todas as outras. Então, para dizer então que Jesus multiplica o pão para os judeus, é a primeira narrativa, e Jesus multiplica o pão para as outras nações, aqui representadas pelo número 7. Assim nós temos a universalidade. Esse pão que Jesus oferece para saciar a fome é oferecido para toda a humanidade. E já o Evangelho de João dá um enfoque um pouquinho diferente, que a gente vai acentuar um pouquinho mais para frente. Então, é isso. O primeiro aspecto é esse, que nós não temos mas 6 relatos da multiplicação dos pães, e já esse número chama a atenção, porque isso mostra como as primeiras comunidades acolheram este gesto de Jesus. E o significado importante que esses relatos, ou que esse gesto de Jesus teve para eles. Agora, o que está por trás, deste relato, por trás do gesto de Jesus? Quando Jesus multiplica o pão, e aí o texto de Mateus chama a atenção, que as multidões seguiram Jesus. E ele começa exatamente, olha, depois disso, tendo ouvido isso, o capítulo 14 narra um pouquinho antes a execução de João Batista. E então Jesus sabe disso, e depois então dessa notícia ele sai dali para um lugar deserto, um lugar afastado. Não é a primeira vez que Jesus vai para lugares assim, talvez para ficar a sós com os discípulos. No Evangelho de Marcos a intenção é exatamente essa. Jesus quer tirar os discípulos um pouquinho depois de uma jornada intensa. Também Lucas relata que os discípulos estavam em missão, aí voltam, e Jesus quer dar a eles um pouco de descanso. Mas as multidões não deixam, então vão até Jesus. E aqui, no Evangelho de Mateus, se diz isso, que Jesus se retira para o lugar deserto, afastado. Mas as multidões seguem Jesus. Essa ideia, então, de que eles estão num lugar afastado, deserto, isso está presente também nos outros relatos, evoca, e isso está no texto da campanha da fraternidade desse ano, evoca um grande acontecimento. O povo, quando foi libertado da escravidão no Egito, passando pelo deserto, o povo teve fome. Esse período da história de Israel é lembrado muito nos Salmos. Eu lembro o Salmo 94, que recorda esse período como um tempo de muita provação. O povo foi provado. E a fome foi um desses momentos de provação. E o povo muitas vezes não passou no teste, se lamentou, quis voltar para aquela situação de escravidão do Egito. E aí, a queixa do povo é porque não tinham o que comer. Então, este episódio da provação do deserto está narrado no livro do Êxodo, do capítulo 16, e também no livro dos Números, no capítulo 11. Deus, então, fez cair um pão do céu, que o povo não sabia o que era, e aí exclamou com uma expressão em hebraico, manha. Traduzido significa, o que é isto? Daí surgiu o nome, maná. Então, maná não é exatamente o nome do alimento, embora na tradição bíblica vai ser descrito assim, o maná é o maná no deserto que Deus deu, mas na verdade é manha. O que é isso? O povo não sabia, mas se admirou com o alimento que veio do céu. Então, no deserto, essa é a ideia, no deserto, Deus alimentou o seu povo. Assim também, quando o povo teve sede, Deus saciou o seu povo com a água da rocha. Então, esse episódio da multiplicação dos pães no deserto, para uma grande multidão, evoca, então, aquele gesto que Deus deu ao seu povo que comer quando o povo teve fome. E, é claro, isso havia uma expectativa bíblica. Então, os profetas depois diriam, olha, Deus enviará um profeta semelhante a Moisés, está lá no livro do Deuteronômio, capítulo 18. Deus enviará um profeta semelhante a Moisés, que vai então saciar o seu povo. Então Jesus cumpre esse gesto. E tem também uma ideia que está por trás, que Deus é o pastor que sacia o seu povo no deserto e oferece para ele um banquete. Esse banquete é que é expresso, de algum modo, no texto que nós ouvimos, quando o povo se senta de uma maneira organizada. Então, se sentem em grupos de 50, grupos de 100, e aí, então, tem uma convivialidade. E ali, esse povo recebe um banquete, ou seja, recebe comida em fartura, de modo a ainda sobrar. Então, a ideia do banquete,
a ideia de Deus, pastor, que sacia o seu povo e oferece a este povo, ao seu povo, um lugar à mesa, exatamente para a alegria do conviver, do estar juntos. E essa ideia, por exemplo, está aqui na minha nota, no livro de Oséias, por exemplo, no capítulo 13, também o Salmo 106. Tem um pouco essa ideia por trás. Ainda tem um texto do livro dos Reis, o segundo livro dos Reis, é o episódio de Eliseu. Eliseu, lá no capítulo 4, versículos 42 a 44. Eliseu multiplicou o pão para 100 pessoas, que estavam, obviamente, famintas. Então, eu diria que esse texto de Eliseu, lá no segundo livro dos Reis, oferece um modelo para a multiplicação dos pães, um modelo literário. Mas claramente nos evangelhos se vê a superioridade. Jesus é muito maior que Eliseu, assim como é muito maior do que Moisés. Vejam que Moisés, não foi Moisés que deu o pão do céu a comer. Lá no Evangelho de João, no capítulo 6, a partir da multiplicação dos pães, Jesus vai dizer isso. Olha, não foi Moisés que deu a vocês o pão do céu. Deus deu a vocês o pão do céu. Mas aquele pão não é o verdadeiro pão do céu. O pão do céu é aquele que virá, aquele que eu dou. Então eu vou falar que a sua vida é comida, a sua vida é bebida, Ele é o pão da vida, enquanto palavra e Eucaristia. Então vejam que aqui na multiplicação dos pães é Jesus que dá. É Ele que, com apenas 5 pães e 2 peixes, ele sacia toda uma multidão. Isso mostra a superioridade de Jesus em relação a Moisés. E quando Jesus multiplica o pão para 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, mostra que Jesus é maior do que Eliseu e, portanto, maior do que todos os profetas. Então, tem essa memória bíblica por trás que Jesus é aquele enviado, o Messias que deveria vir, e esse banquete é então um sinal, palavra importante, um sinal de que os tempos messiânicos chegaram. Então, é esse o momento. Jesus é o enviado do Pai, Jesus é o Filho de Deus. Um terceiro aspecto é a motivação da multiplicação dos pães. Por que Jesus multiplica os pães? E aqui, nos 3 relatos que têm, diria, a mesma tradição, com os 3 relatos que eu falo, são Mateus, o primeiro relato, Marcos no capítulo 6, Lucas capítulo 9 e Mateus capítulo 14, esse que a gente está lendo. A motivação, isso vai aparecer também no segundo relato de Marcos e Mateus. Que a motivação primeira é que Jesus teve compaixão. Isso é uma palavra fundamental para a compreensão do gesto de Jesus, não só aqui, mas em outros lugares em que os evangelistas apresentam a compaixão de Jesus. A compaixão, ela é descrita por um verbo que pressupõe a agitação do corpo. Exatamente a agitação das entranhas, o estremecer das entranhas. Em hebraico é rahamim, tem a ver com útero. E é um verbo que eu digo que é um verbo que é feminino, porque seria o útero. Então, agitar-se do útero. E, obviamente, o homem não tem útero, a mulher tem útero. Esse verbo, em grego, é splagma, é o substantivo, quer dizer, útero ali. Então, agitar-se do útero. E isso acontece quando a situação seria essa. Alguém que teve um filho, para a gente compreender bem, olha, o livro do Evangelho de Lucas, no capítulo 15, apresenta aquela atitude do pai misericordioso quando vê o filho voltando. Então, ele estremece, quer dizer, ele vê um filho, no caso, ele falando do pai, mas ele é como se fosse uma mulher. A mãe que vê aquele que um dia esteve no seu ventre, no seu útero, está ali numa situação de perigo. Então, se estremecer-se das entranhas, é como se o útero se abrisse para acolher de volta, para proteger, é claro, porque ali no útero tem vida, para dar a vida de novo àquele que agora está ameaçado, tem a vida ameaçada por algum motivo. No caso de Lucas 15, foram os inúmeros erros do filho pródigo, que experimentou uma vida difícil, longe da casa. Aqui no Evangelho de Mateus é o mesmo verbo. Então Jesus, tomado de compaixão, ou seja, seu corpo estremece, e o motivo é esse, diz assim, tomado de compaixão, ele viu uma grande multidão e, tomado de compaixão, curou seus doentes. Então vejam que nós temos uma grande multidão
que está ali, em outro caso, vai dizer que está como ovelha sem pastor, lá no capítulo de Mateus, no segundo relato, no capítulo 15, logo a seguir, vai dizer, vai constatar que eles estão como ovelhas sem pastor, estão sem direção, estão também com fome. Então Jesus se enche de compaixão e é isso que o leva então a agir. Como é que Jesus vai agir? Ele vai curar os doentes. Lucas vai ressaltar que Jesus vai ensinar a eles, vai falar muito sobre o reino de Deus. Então Jesus fala e Jesus age. A fala de Jesus são falas sobre o reino de Deus. São as palavras que libertam. E a ação, também em Lucas e Marcos, é assim. Ele vai curar os doentes e depois vai, então, multiplicar o pão para saciar a fome daquela multidão. Nesse contexto, então, Jesus cura os doentes. A gente imagina, então, que é uma longa prosa. Então, Jesus vai acolhendo as pessoas, dando as palavras acertadas para aquelas situações. E os discípulos começam a ter uma preocupação. A hora se adianta e eles veem muita gente e não tem comida. Eles estão prevendo ali uma situação difícil. Muita gente reunida no mesmo lugar, sem ter o que comer. Então tinha ali, quem sabe, a ameaça de uma confusão. E os discípulos apresentam uma solução para Jesus. Despede as multidões, ou seja, não fale mais, para que procurem as suas casas e vão aos povoados e comprem ali algum alimento. E essa é a solução. Os discípulos certamente têm uma preocupação legítima. Eles podem contar apenas com seus recursos. O que eles têm? Nada. Os discípulos, eles dependem também da contribuição das pessoas. São viajantes e não tem muito o que comer. Como fazer para alimentar essa multidão? Então, para evitar, quem sabe, uma confusão, os discípulos apresentam uma solução para Jesus. Mas Jesus tem uma outra solução. E essa frase de Jesus é fundamental, porque é isso que deve motivar, então, os discípulos a partir de então. Porque essa é a sua motivação. Dai-lhes vós mesmos de comer. Obviamente, eles não compreendem. Como podemos dar de comer essa multidão? Nós só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Então, Jesus, obviamente, quando diz dai-lhes vós mesmos de comer, ele tem algo a mostrar que os discípulos ainda não conhecem, mas conhecerão a partir de agora. Então, Jesus vai sentar as multidões e dar de comer a toda aquela multidão. Quando a gente fala, passando por um outro motivo, então a motivação foi a compaixão de Jesus por uma multidão faminta, e ele quer envolver, isso aqui é importante, ele quer envolver os discípulos nessa mesma compaixão. Hoje a gente diz claramente, olhando para o Evangelho, que se nós não formos movidos pela mesma compaixão de Jesus, não faz sentido ser discípulo de Jesus. Os discípulos de Jesus caminham com ele para todos os lugares exatamente para aprender com ele, aprender a ter compaixão. Por isso, diante de uma situação como essa, de uma multidão faminta, e esse é o caso do Brasil, recentemente, nos últimos anos, esse é o caso do Brasil, que nunca teve a fome erradicada totalmente, quer dizer, há sempre gente passando fome. A pandemia mostrou isso claramente, que muita gente era invisível para o sistema do Estado, e então há muita gente passando fome. Então, dai-lhes vós mesmos de comer. É um convite que Jesus nos faz agora, a igreja do século XXI, para a gente ter a mesma compaixão que ele teve há 20 séculos, mais ou menos. E o significado, então, para os discípulos, o pão, olhe bem, toda vez que a gente fala do pão, falando da multiplicação dos pães, a gente vê, claro, que é um sentido espiritual que eu vou falar como último aspecto. Mas antes do sentido espiritual, há um aspecto material, e isso que a campanha da fraternidade quer chamar a atenção. Você olha, certamente a preocupação maior da igreja, a igreja quer salvar as pessoas, mas as pessoas têm um corpo, quer dizer, as pessoas são uma unidade de corpo e espírito. Então, sim, a gente cuida da dimensão espiritual, mas cuidamos da pessoa na sua totalidade. E essa é uma preocupação de Jesus. Dai-lhes vós mesmos de comer. Pelo pão se entende aqui, então, não apenas o comer, mas tudo aquilo que é necessário, a gente pode entender em sentido mais amplo, tudo aquilo que é necessário para que a pessoa possa viver, para que ela tenha dignidade. Então, a preocupação de Jesus, que em outra passagem do Evangelho de João diz, eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. É certamente a vida, a plenitude que se cumpre no reino de Deus, mas é a vida na sua totalidade. Então, por isso Jesus assume a natureza humana, para mostrar o valor dessa realidade, que é a realidade humana.
Então, por pão se entende tudo aquilo de que a pessoa necessita para sobreviver. Então, não apenas de pão, de comer e beber, mas precisa de vestir, precisa de moradia, precisa de trabalho, precisa de um pedaço de chão. O Papa Francisco fala disso, né? Os 3 T's necessários para toda pessoa: terra, trabalho e teto. Então, por pão se entende toda essa realidade que torna a vida de uma pessoa digna, desejo de Deus. Agora, o último aspecto é Eucaristia e fraternidade. E aí eu gostaria de chamar a atenção disso, porque todos os relatos da multiplicação dos pães, se vocês observam os verbos, Jesus toma o pão, Jesus abençoa o pão, Jesus parte e distribui aos discípulos. No Evangelho de João, que pouco eu falei, no capítulo 6, é importante dizer que João, o evangelista João, não traz o relato da Eucaristia, da última ceia, né, como fazem Mateus, Marcos e Lucas. E ele, mais do que os outros evangelistas, ele carrega, digamos assim, a multiplicação dos pães com aspectos eucarísticos. Então, repito, todos os relatos de multiplicação do pão, aí dá outro exemplo. A primeira narrativa, que nós chamamos de a primeira multiplicação, em Mateus, Marcos e Lucas, o verbo que Jesus usa é abençoar. Jesus abençoou o pão, partiu, distribuiu aos discípulos. No segundo relato, que está em Mateus 15 e Marcos 8, o verbo muda. Jesus deu graças. Em grego é o verbo eucharistein, daí que vem a palavra Eucaristia, como a gente falou antes, porque exatamente é uma narrativa feita para um ambiente, nós diríamos biblicamente, pagão, ou seja, as nações ali representadas. Então, que é o verbo dar graças, que não tem ali abençoar. No Evangelho de João, João usa o verbo, Jesus usa o verbo deu graças, né? Eucharistein. Então, não abençoar, mas Eucaristia. Então, mais do que os outros, não só por isso, tem os pedaços que sobraram, no Evangelho de João é chamado de plasma. Clasma. E clasma é o mesmo nome usado lá em Atos, no capítulo 2, aquelas 4 pilares das diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja do Brasil, que eles eram os apóstolos, as comunidades eram assíduas no ensinamento dos apóstolos, portanto a palavra, na comunhão fraterna, nas orações e na fração do pão. Essa palavra fração, então, é clasma, então pedaços. Então João está a entender exatamente isso, né? Que os pedaços que sobraram recordam a Eucaristia. E no Evangelho de João tem uma pergunta. Jesus aqui faz a pergunta a Filipe: Filipe, onde vamos comprar alimento para toda essa gente? Bem, Jesus sabia o que ia fazer. Aqui é fundamental, viu? Porque Jesus queria que essa fosse a preocupação de Filipe. Quer dizer, a solução dos discípulos era: despede as multidões, nós não temos o que fazer, não temos como dar. E Jesus diz: não, ainda que você não tenha como dar o alimento, mas será que você não pode fazer nada por essa gente? Então, Filipe, o que vamos fazer, Filipe? E aí Filipe, obviamente, não sabe o que fazer. Então Jesus ensina. Então a multiplicação dos pães é isso, é um grande ensinamento. E o ensinamento maior, que para mim, que brota daqui, é isso, é que Jesus quer que essas duas palavras não sejam dissociadas jamais. Fraternidade, a Eucaristia. Ou seja, a Eucaristia, a essa que Jesus pede que nós passamos em sua memória, ela não pode ser dissociada de uma comunidade de irmãos e irmãs. Ou seja, que é o sonho de Deus. Toda a humanidade é para ser uma comunidade de irmãos e irmãs. E, portanto, a Eucaristia, ela nos leva à fraternidade. Contrariamente, a fraternidade, ela deve também nos levar à Eucaristia, ao encontro com Cristo, de uma maneira profunda. Então, o relato da multiplicação dos pães nos mostra que Jesus se preocupa com as multidões, sente compaixão e as alimenta com a sua palavra, com os seus dons, então a cura, e sobretudo cuidando para que não passem fome. E que essa preocupação seja também a preocupação dos discípulos. As primeiras comunidades, de fato, nunca dissociaram Eucaristia e fraternidade. Citei Atos dos Apóstolos, e lá, sempre no capítulo 2, é muito claro
como os discípulos, preocupados com a fraternidade, eles vendiam seus bens e distribuíam entre os necessitados, para que não houvesse exatamente necessitados entre eles. Fraternidade e fome. Portanto, quem celebra a Eucaristia tem um grande convite para viver a fraternidade. E a fraternidade, neste caso, nos convida, certamente não nos pode fazer fechar os olhos para aqueles que necessitam de tantas coisas ao nosso redor. Este ano é a fome que está em pauta, porque há pessoas passando fome e o nosso ser fraterno deve nos impelir, como discípulos de Jesus, a fazer algo, a dar-lhes de comer nós mesmos.